Ontem eu publiquei um vídeo aqui sobre interpretação, falando sobre filmes, sobre literatura, sobre comunicação no geral e como a interpretação não é livre. A interpretação depende daquilo que foi dito, daquilo que foi publicado. E daí eu quero pegar esse gancho, se você não assistiu esse vídeo de ontem, assista, porque tinha muito tempo que eu estava querendo fazer esse vídeo. Quero aproveitar esse gancho da interpretação aqui para falar um pouquinho sobre a interpretação bizarra que muitos religiosos, que muitas pessoas que se dizem cristãs fazem da Bíblia. É uma interpretação freestyle da Bíblia, né? E um caso que vai nos ajudar a compreender isso, que vai nos ajudar a ver como essas pessoas utilizam a religião, né, instrumentalizam a religião para seus próprios interesses, sem ter muita fidelidade com o texto, foi um caso dessa semana no qual o Nando Moura reagiu a um vídeo do PC Siqueira. Qual foi o rolo? O rolo foi que o PC Siqueira foi condenado na justiça a fazer uma retratação para o Nando Moura, por causa de um vídeo que ele divulgou ali, um curso do Nando com um link pirata. Eu não sei qual foi o rolo exatamente, mas o PC Siqueira fez um vídeo se retratando e o Nando Moura foi lá e reagiu a esse vídeo. E daí é que entra a parte bizarra, né? O caso do PC Siqueira, nem sei que vou abordar, porque o PC Siqueira teve uma história bem escabrosa, acho que ano passado, ou outro ano, né, 2020, não sei, uma história bem escabrosa. Ele foi julgado e condenado pelo Tribunal da Internet, e isso acabou com a carreira dele. E aqui a questão em relação a isso, nem sequer se é o PC Siqueira ou não é. Eu sempre critico isso, eu acho que esse pensamento de turba é perigoso, né? Turba enfurecida com tochas por aí é perigoso. Nesse sentido, a gente tem que esperar realmente a justiça atuar. Mas nesse caso em particular desse vídeo, foi uma questão ali entre o PC e o Nando, e o pessoal do Clube do Valor, sei lá, o pessoal que faz o curso do Nando Moura, e daí ele foi obrigado a se retratar. O Nando vem tripudiar sobre o PC Siqueira, que é o que ele faz geralmente, né? Já falei anteriormente sobre esse caso também, como o Nando, seguindo princípios, né, seguindo recomendações do Olavo de Carvalho, opera uma máquina de assédio judicial. Ou seja, ele usa a justiça contra seus opositores, contra quem os critica, contra seus desafetos, ele usa a justiça para tentar silenciar essas pessoas. Então ele vai lá, quando ele ganha os processos, ele vai, sabe, tripudiar na pessoa que perdeu, ele vai lá se vangloriar, olha só como eu tenho razão, olha só como eu sou o justo, o correto, ele vai lá cantar a vitória, e quando ele perde, ele vai pagar de mártir, vai pagar de vítima, né? Olha só, fui condenado, discordo da decisão, eu que sou uma pessoa que vem falar a verdade aqui, estou sendo perseguido. Então ele faz esse jogo duplo, né? E ele sempre capitaliza em cima dessas vitórias ou derrotas na justiça. Inclusive, tem até um vídeo que eu já mostrei aqui anteriormente, no qual ele diz que perder processo para ele tanto faz, porque o que ele ganha em cima disso é muito maior do que a indenização que ele tem que pagar. Mas vamos supor que o Felipe Neto ganhe este processo e ganhe tudo. Tudo. Né? Acho que é 40 mil reais que ele está pedindo. É preço de banana pelo marketing. Não existe um marketing que eu vá pagar, entendeu? Que eu pague 40 mil reais, que dê tanto resultado. O processo do Tico Santa Cruz, só o vídeo que eu fiz falando a respeito do processo do Tico Santa Cruz pagou a porra do processo do cara, tá ligado? Eu nem falo isso, tá ligado? No canal, pra deixar quieto, tá ligado? Mano, foda-se, cara, foda-se, tô um pouco me fudendo. Então, fecha esse parênteses aqui, e daí entra a questão da relação entre ele e PC Siqueira, que é uma relação já conflituosa há muito tempo, há muitos anos, né? Ele era alguém que o tempo todo criticava o PC Siqueira, Cauê Moura, entre outras personalidades. Ele cresceu no YouTube assim, e daí o PC passou a confrontar o Nando Moura de uns anos para cá, e isso gerou alguns rolos que levou a processo. Então é uma inimizade antiga entre os dois. O que acontece é que o Nando daí vai assistir, né, vai reagir a esse vídeo do PC Siqueira, e ele diz ali, né, ele dá a entender que ele não pode perdoar o PC Siqueira, ele não pode desculpar o PC Siqueira, que está pedindo desculpas nesse vídeo, que ele não pode perdoar o PC Siqueira, porque o pedido de perdão do PC Siqueira não é genuíno. Ele é obrigado a pedir perdão, né, ele é obrigado a se retratar publicamente por causa da decisão judicial, e não porque é algo espontâneo, voluntário dele, e daí ele se diz, né, cristão, ele se diz lá o defensor dos valores cristãos, ele vai e diz que o perdão, de acordo com o cristianismo, não é incondicional. Então, assim, ele não tem a obrigação de perdoar o PC Siqueira. E daí, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre interpretação de novo hoje, né? Interpretação bíblica. Porque, primeiro, a gente tem que pensar aqui que a Bíblia é um livro complicado. A Bíblia, na verdade, é uma coleção de livros, né? São vários livros. A palavra grega, Bíblia, é o plural de biblos. Então, assim, são livros, né? A Bíblia é uma coleção de livros.
livros escritos em diferentes momentos históricos, por diferentes pessoas, com diferentes intenções, para diferentes audiências, e isso gera um texto, né? Gera uma coletânea de textos que são contraditórios entre si. Então, assim, em algum ponto ali, em algum livro, vai ter uma afirmação, e em outro livro vai ter uma afirmação contrária. Então, a Bíblia pode ser usada para vários sentidos, para defender tolerância, para defender intolerância, para defender amor ao próximo, para defender exclusão do outro. Ela pode ser usada para muitas coisas. Sem contar também a longa história, né, de revisões da Bíblia, a história de traduções da Bíblia também, porque, por exemplo, a Bíblia que a gente tem hoje, ela é derivada de uma tradução grega feita na Antiguidade. Não havia o original hebraico, que havia se perdido, então há uma tradução que serve de referência para a gente hoje. Depois vão resgatando alguns textos em hebraico, mas o bloco que a gente tem de textos do Antigo Testamento parte do grego, e o Novo Testamento a gente tem textos em grego também, e que foram originalmente falados, né, os evangelhos, por exemplo, em aramaico. Então, assim, a gente tem já uma tradução de um outro idioma, e isso vai se perdendo algum sentido no caminho também. Sem contar também a história, né, de compilação dos livros, a compilação da Bíblia e as revisões feitas por copistas também, né? Monges que copiavam o texto, e quando chegava num ponto ali de uma palavra grega ou palavra latina, ele olhava aquela palavra e falava assim, será que tá certo isso aqui? E ele ia lá e revisava. Na Biblioteca de Londres tem a exposição o Codex Sinaiticus, que é um dos códex mais antigos da Bíblia, e quando você observa ali as páginas do livro, né, você observa que na lateral ali tem algumas observações feitas pelo monge que estava copiando o texto. Às vezes na palavra em cima tem alguma observação, porque eles não tinham muita certeza do texto. Então eles foram lá e foram arrumando. Pode ser, ou tem grande probabilidade, que o texto de hoje que a gente tem da Bíblia seja muito diferente do texto que as pessoas liam no século II depois de Cristo, ou no século I antes de Cristo, no caso da Torá. Então, há essa história, né, complicada da compilação da Bíblia, e há essas inúmeras contradições no interior desses livros. Inclusive os próprios evangelhos também são contraditórios em alguns pontos. Mas, tirando esse detalhe, quando a gente fala da mensagem evangélica, da mensagem cristã, há uma certa unidade, há um certo tom geral no texto que tem a ver com o amor ao próximo. Essa é a mensagem central de Jesus, inclusive ele diz ali que é o mandamento central, né? Amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, assim, é a mensagem central que você tem que extrair dos evangelhos. Se você não consegue entender isso, você não entendeu o cristianismo, você não entendeu o que é que Jesus dizia. Esse amor ao próximo, como consequência disso, se você ama o teu próximo, você está disposto a perdoar essa pessoa. Então a mensagem de amor ela é primordial, e a mensagem de perdão, não necessariamente incondicional, mas de perdão bastante recorrente, isso é uma mensagem também do cristianismo, né? Então, para isso, eu quero ler para vocês aqui alguns versículos nos quais aparecem aqui a mensagem de perdão ao próximo. Então, assim, a gente fala de versículos aqui do Novo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento, como eu falei, é uma outra cultura, é um outro contexto, e ali você tem outras relações entre judeus e outros povos. Então você tem aqui Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. E quando estiveres orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Aqui é Jesus falando o seguinte, olha, não precisa que a pessoa te peça perdão. Se você está rezando, você tem que perdoar essa pessoa, porque é o que Deus espera que você faça. Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Aqui, nesse caso, tem a ver com o pedido explícito de perdão, né? Então, assim, se o cara vier te pedir perdão, você vai e perdoe quantas vezes ele pedir perdão. Aqui, Jesus não fala em intenção. Aqui, Jesus não fala se você tem como saber se a pessoa está realmente arrependida ou não. Se a pessoa vier para você e falar, estou arrependido, você vai lá e perdoa a pessoa. Então, não acho que o Nando Moura tenha capacidade, né? Tenha o poder psíquico de ler a mente do PC Siqueira e saber se ele tem realmente intenção ou não de pedir perdão genuíno. Não sabemos. Mas aí cabe à pessoa que foi ofendida perdoar. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Esse aqui é o mesmo tom do versículo anterior, né, do primeiro versículo lido. Esse aqui é interessante, que é o Lucas capítulo 6, versículo 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Mais uma vez aqui mostra como Jesus dizia, vocês têm que atuar. Vocês não podem esperar que o outro se arrependa. Vocês é que têm que
avançar o negócio, né? Vocês que têm que perdoar as pessoas, não julgar os demais, porque vocês não são Deus, né? Não julgue, não condene e perdoe. É a mensagem central do cristianismo, gente. Aqui não estou inventando nada. Aqui, como eu falei ontem sobre a interpretação, o texto delimita o sentido. É o texto que vai nos dizer o que ele quer transmitir. E aqui o texto é claro, não há dúvida, não há assim, sabe, a imagem de interpretação. Ah, não, Jesus queria dizer que você só perdoa se a pessoa tiver realmente intenção de pedir perdão. Não, aqui ele fala que, olha, perdoe para ser perdoado. E, obviamente, né, como se isso não bastasse, tem um trecho aqui que é muito importante, que é uma parábola de Jesus. Eu falei sobre isso ontem, inclusive, né? Até mencionei uma parábola de Jesus. Jesus usava parábolas porque ele falava com pessoas simples. Então, assim, se você observar as parábolas de Jesus, ele está falando ali com camponeses, ele está falando com pastores, ele está falando com donas de casa. Então ele vai usar lá, sabe, parábolas com ovelhas, com sementes, com árvores, com plantação, com pão, com feitura de pão. Ele vai usar parábolas que estão inseridas no mundo daquela pessoa. Então ele usa isso para poder chegar até aquele povo simples que não tem o refinamento de um doutor da lei, de um fariseu, de um saduceu, sabe, de um escriba. Então ele vai falar com o povo. E aí é outra coisa, né, importante a mensagem de Jesus, porque ele vai falar com aqueles excluídos. Ele vai falar com aquelas pessoas que não têm vez. Tanto que a mensagem dele é o seguinte, olha, você é o último, você é o excluído, você é o marginalizado, você será o primeiro no reino dos céus. Basta pensar no potencial incendiário dessa fala, porque ele estava ali durante um período que havia o Império Romano. No Império Romano se estima que havia mais ou menos 1/3 de escravos no Império Romano. Então imagina o potencial que isso tem de se espalhar entre essa classe marginalizada ou excluída ou segregada que está numa sociedade na qual eles são a base da sociedade. E daí vem essa mensagem do seguinte, olha só, vocês estão na base, mas vocês são mais importantes que as pessoas. Vocês são a ovelha perdida que eu vim resgatar. Vocês aqui, excluídos, pobres, miseráveis, leprosos, doentes, prostitutas, vocês serão salvos. Imagine só o potencial explosivo que isso teve no século I em diante. Durante 3 séculos, o cristianismo se expandiu com uma rapidez fenomenal. Pensando, claro, né, na comunicação da época. Isso vai e se espalha pelo Império Romano, ao ponto que o Império Romano é obrigado, é forçado a reconhecer como religião oficial o cristianismo. Então ele vai e fala para essas pessoas e usa parábolas para isso, né? E daí tem a parábola do empregado mau, porque isso aqui mostra exatamente o que Jesus diz quando fala de perdão. Então é Mateus 18, versículos 21 a 35. Então diz o seguinte: então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? E daí Jesus responde, não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo, pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu, tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse, empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo, é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Bem, a mensagem é complicada por si própria, né? Se você pensar aqui que Deus vai te jogar no inferno para pagar as dívidas, é complicado. Mas a mensagem é essa. Aqui, Jesus fala o seguinte, olha, Deus está te perdoando dos seus pecados. Você aqui, fiel, né, cristão, que está seguindo Jesus, Deus está perdoando o seu pecado. Mas se você não perdoar o pecado dos outros, se você não perdoar os erros dos outros, Deus não vai perdoar o seu. Essa é a mensagem que ele transmite. E aqui ele fala com os discípulos dele, aqui ele fala com os alunos dele, com os seguidores dele, com quem está acompanhando. Ele está falando para eles o seguinte, olha, vocês têm a obrigação de perdoar os demais, porque Deus perdoou o pecado de vocês. Compreende aqui qual é a mensagem de Jesus?
que cabe a essas pessoas, a esses devotos, a esses seguidores dele, a agirem com os outros do modo como Jesus e Deus agiu com eles. É isso que se espera de um cristão. É isso que se espera de alguém que realmente, sabe, siga a mensagem. E mais uma vez, o sentido aqui é inequívoco. Não há como confundir a mensagem. Não há como achar assim, ah, não, mas olha só, Jesus disse que eu só devo perdoar a pessoa se ela houver se arrependido. Jesus disse que só devo perdoar se houver intenção no pedido de perdão. Não, ele fala o seguinte, olha, se você não perdoar, você vai pagar. Se você não perdoar a pessoa, Deus vai enxergar isso e vai te ferrar. É isso que ele está falando. E só para encerrar esse vídeo, tem um último trecho, né, que é quando Jesus é crucificado. E ele está lá pregado na cruz, de um lado tem dois bandidos. O termo usado no grego ali é ladrão. Isso nos evangelhos de Marcos, de Mateus, João acho que não menciona isso. Mas no evangelho de Lucas, o termo utilizado em grego quer dizer malfeitor. E daí a gente tem que pensar aqui que a crucifixão ela era a pena capital no Império Romano. Então eram crimes que realmente punham em perigo o Império Romano. As suspeitas é que Jesus foi crucificado porque a mensagem dele era subversiva, né? Porque a mensagem dele punha em risco o controle do Império Romano na Judéia. Então, assim, possivelmente eles entendiam que Jesus era uma ameaça no sentido messiânico mesmo do termo, né? De alguém que viria fazer uma revolução contra o Império Romano. Então ele foi morto porque ele era um insurgente, ou potencialmente um insurgente. E a gente pode pensar que esses dois criminosos ao lado de Jesus possivelmente também eram insurgentes, assassinos, alguma coisa que levasse a pena capital. Não eram batedores de carteira, não eram pessoas que roubavam a bolsinha de alguém ali, não. Era alguém que cometeu algum tipo de crime contra o Império Romano. Então, não eram ladrões, possivelmente, a não ser que roubaram algum dinheiro do Império Romano. Mas ali você tem os criminosos potencialmente perigosos. E Jesus vai e perdoa na cruz aquela pessoa, né? Ele vai lá e diz o seguinte, hoje ainda você vai estar no paraíso comigo. Para um deles, né? Porque o outro estava tirando sarro de Jesus. Jesus não estava preocupado se havia intenção ou não no pedido de perdão da pessoa ali. O que ele vai é cumprir aquilo que ele havia pregado em vida. Vai lá e perdoa essa pessoa. Vai lá e abrace, acolha essa pessoa. Então, só para fechar esse vídeo aqui, como eu falei, a gente está mencionando o que está escrito, o que está nos evangelhos. É importante que quem é cristão, quem se diz cristão, ou quem pretende ser cristão, ou finge ser cristão, que leia os evangelhos, que leia o que está escrito ali. Porque só assim você vai ter capacidade de saber o que foi dito e o que realmente Jesus pregava. Eu menciono essas coisas porque me incomoda muito o uso que esses pseudo-cristãos, esses falsos cristãos fazem do texto evangélico. Gente, eu passei 7 anos pesquisando sobre Jesus, sobre o cristianismo, sobre a mensagem de Jesus, sobre o período histórico dele, para escrever um romance sobre Jesus. Passei 7 anos pesquisando isso. Então, para mim, é chocante ver o modo como as pessoas arrotam cristianismo, entre aspas, sem sequer ter noção do que Jesus dizia. Se o Nando Moura fosse cristão, coisa que ele não é, se ele fosse cristão realmente, ele tinha como obrigação, como dever religioso, né, como dever espiritual dele, respeitar o que diz Jesus e perdoar o PC Siqueira. É claro que ele não vai fazer isso porque ele é um hipócrita, né? Ele não vai fazer isso porque ele é alguém que só usa da religião para poder, sei lá, se beneficiar disso. Mas se ele fosse, de fato, ele teria como dever moral, dever espiritual fazer isso. Mas obviamente que ele está pouco se importando para a Bíblia também. Bem, me diga o que vocês pensam aqui no comentário sobre essas histórias, sobre o perdão. Se é possível praticar esse tipo de perdão que Jesus prega, né? Porque são um dos grandes obstáculos, inclusive, da religião, né? É você ter escrito alguma coisa aqui e na hora de você praticar, isso exige um esforço de você que é sobre-humano. Que a pessoa não tem como fazer isso. Mas o que você acha disso aqui? Da interpretação equivocada ou distorcida que religiosos fazem da Bíblia para pregar o ódio muitas vezes, para pregar intolerância, para pregar discriminação, para pregar perseguição aos demais. O que você pensa disso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide. Um abração e até mais. Tchau! Olá, turma do canal do Henry Bugalho, eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Todos os anos eu faço um encontro no começo do ano chamado Mapa da Mina. É um encontro onde eu pego e faço um resumo dos principais relatórios que leem a economia do Brasil e do mundo. Relatórios do OCDE, da ONU, do FMI, do Banco Mundial, do Banco Central. E aí explico para as pessoas de uma maneira super detalhada, com vários gráficos, o que está acontecendo e faço minhas previsões para a economia e para os investimentos ao longo do ano. Ao longo dos últimos anos a gente tem acertado de uma maneira impressionante. É um trabalho, enfim, que demanda
uma super energia, tempo e dedicação nosso. Esse ano vai ser no dia 20 de janeiro, agora, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Para você participar, é gratuitamente, é só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. A gente se encontra lá.